Olá pessoal da Escola Estadual Caminho à Luz, mais uma vez, mais um vídeo do Direito na Escola. Eu te convido aí a fazer aquilo, né? Trazer o seu parente, o seu amigo, sua mãe, seu pai para sentar e assistir mais esse vídeo do Direito na Escola. Bom, se você já me conhece, né, tá ambientado com as outras aulas, mas se é o primeiro vídeo, eu sou o Fábio Gomes Paulino, sou advogado, professor, membro do Direito na Escola. E vamos lá então para a próxima aula. Bom, lembra do nosso conceito do programa Direito na Escola? Levar conhecimentos quanto aos direitos e deveres que organizam a vida em sociedade. E é por isso que a gente está aqui em mais uma aula para te levar aí a conhecer sobre direitos e deveres. E o principal conceito, né? O que é o direito? Direito é o conjunto das normas gerais e positivas que regulam a vida em sociedade. Regulam a nossa convivência em sociedade, né? Aquelas normas gerais e positivas, né, que estão na lei. E aí a gente tem os outros direitos, né? Já falamos em outras aulas sobre o direito constitucional, o direito do trabalho, o direito do consumidor. Por isso que a gente tem normas gerais e normas específicas. E nesse vídeo a gente vai tratar de um direito específico. Então fica ligado que você vai gostar de qual vai ser o direito que a gente vai tratar hoje. Olha só. Eu vou deixar aqui para você conhecer qual é o tema. Vamos ver se você que está aí em casa consegue adivinhar qual é o tema do direito de hoje. Olha só. E aí? Com esse mosaico de imagens, você já conseguiu imaginar, supor, chutar qual que é o direito que eu quero falar hoje? Olha só, tem aqui o quê? Várias famílias. Então o tema de hoje é direito das famílias. Olha que bacana. Eu tenho vários exemplos de famílias, né? Famílias reais, famílias do cinema, família em desenho animado, famílias famosas do nosso histórico do cinema e do desenho. Então o tema de hoje é direito das famílias. Eu duvido que esse tema não seja interessante aí para você e para os seus parentes, para os seus familiares. Então, pausa esse vídeo, vai chamar sua mãe, seu pai, sua avó, seus tios, seus primos, seus colegas, porque todo mundo está inserido em uma família. Não tem jeito, né? Parente a gente não escolhe. Então vamos lá conhecer um pouco sobre o direito das famílias. E por que direito das famílias? Aqui eu já consigo te explicar um pouquinho. Família é tudo igual ou não? Não, família não é tudo igual, né? Cada uma é uma família diferente, né? Eu posso ter uma família de pessoas do mesmo sexo, como o Paulo Gustavo, o Thales. Eu posso ter uma família diferente, como a do Mr. Catra. Eu posso ter a família tradicional brasileira, né? A grande família. Eu posso ter a família de super-heróis. Eu posso ter aquela família daquela mãe superprotetora que toca a casa sozinha e eu tenho certeza que talvez pode ser até sua mãe que está aí em casa. Eu tenho aqui a família das famosas Kardashians, eu tenho a família do desenho mais famoso do mundo inteiro, desses personagens amarelinhos, que também é uma família tradicional e um pouquinho desajustada. E então, você se reconhece em alguma dessas famílias? Então vamos conhecer então sobre o direito das famílias. Vamos falar um pouquinho então da lei, da nossa Constituição. Se você perdeu as aulas, se você não assistiu a primeira aula sobre o direito constitucional, né, o direito geral, a Constituição é a lei mais importante, é a lei que está no topo de todas as outras leis. E lá tem uma informação, tem um conceito sobre o direito das famílias. Vamos ler o conceito, como a gente faz, e estudar sobre ele. Olha só. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Entende-se também como entidade familiar, a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Esse é um conceito de família, né? Aqui a Constituição fala que a família é uma entidade formada, né? Uma pequena comunidade. Nós vivemos em sociedade e a gente vai formando comunidades. Tem a comunidade familiar, a comunidade do bairro, a comunidade escolar aí do Caminho à Luz. Então a gente forma comunidades. Então a família é uma comunidade. Esse é um conceito. Olha, um segundo conceito também. Um grupo de pessoas que possuem um vínculo, seja ele consanguíneo ou afetivo. É um segundo conceito para te explicar o que é família. Família pode ser aquele grupo de pessoas que tem vínculo de sangue, né?
pai com filho, tem ali um vínculo de sangue. Mas às vezes essas pessoas, elas formam essa comunidade e elas não têm uma descendência, né? Não foi uma pessoa que gerou aquela outra. É a afetividade e isso também é considerado família. Então, o conceito de família, ele não é único. Eu tenho certeza que ao final dessa aula você vai ter condição de me explicar o que é família para você, olhando a sua casa, a sua família e com base nessa aula de hoje. Então vamos avançar. Tá aqui um conceito de família. E por que eu destaquei essas palavrinhas? Olha só. Também. Entende-se também. Por quê? Porque não está fechado esse conceito. Família, olha só no desenho anterior, né? Também, isso aqui é família, isso também é família, isso também é família. Os super-heróis também podem ser, né? A família, né? Então, por isso que a lei já fala isso. Também como entidade familiar essas comunidades. E olha esse segundo conceito. Pessoas que possuem vínculo. Essas pessoas aqui, todas elas têm um vínculo, que pode ser sanguíneo ou de afetividade. E pode ser os dois, obviamente, né? Às vezes a gente tem uma relação muito próxima das pessoas que a gente tem esse vínculo sanguíneo ou não, né? Às vezes um pai está muito distante do filho, tem o vínculo sanguíneo, mas a afetividade ficou distante. Mas não é por isso que vai deixar de ser família, né? Às vezes não está tão agarradinho, mas também não deixa de ser família. Vamos continuar então nas nossas aulas. Eu estou falando então que existem vários tipos de família, né? Naquele mosaico, né, aquelas fotos, tem vários tipos de família. E a família ela vai mudando com o passar do tempo, com o passar da história, com a evolução das pessoas na sociedade, as famílias também vão mudando. Olha só o que era no passado e o que é hoje em dia. Olha um comparativo dos exemplos de família. Espécies de família. Nós temos aqui o direito de família clássico e aqui o contemporâneo, que é o atual, que é o mais moderno. Como que era a família no clássico, no antigo? A gente tinha a família matrimonializada, ou seja, para formar família tinha que casar, tinha que ter matrimônio. Isso no passado, né? E hoje em dia? Hoje em dia eu tenho uma família já pluralizada, ou seja, plural, né? As pessoas não precisam se casar para ter uma família, para formar uma família. As pessoas podem se juntar, podem fazer uma união estável. Então eu não preciso obrigatoriamente ter o casamento, o matrimônio para formar uma família. Outro exemplo, a família patriarcal. Essa palavrinha patriarcal lembra o quê? O pai. Então quem era o chefe da família, né? O patriarcado, o homem. E a gente conheceu ali pelo exemplo da Dona Hermínia, né? Quem é que manda naquela casa ali? É a mãe, é a mulher. Então hoje em dia a gente não tem mais isso, né? A gente tem uma família democrática. Não é mais o pai, não é a figura do pai que manda na família. É democrático, ou seja, pai e mãe se revezam. Ou às vezes nem mais o pai e a mãe. Às vezes eu tenho ali dois homens ou duas mulheres, né? Como o exemplo do Paulo Gustavo e do Thales Bretas. Família hierarquizada. Da mesma forma, tem alguém que manda em alguém, que manda em alguém? Não necessariamente isso. Hoje em dia, as famílias já não são mais assim, não segue esse padrão, né? O avô é que manda no pai, que manda no filho. A gente tem famílias, então, igualitárias, todo mundo se respeita. Ou pelo menos deveria, né? Brigar, todo mundo briga, toda família discute, toda família diverge. E aí é que está essa ideia do tratamento igualitário, porque todo mundo tem possibilidade de manifestar a sua opinião e ser respeitado. Então hoje, no contemporâneo, no moderno, as famílias têm que ser assim, se respeitar, ter igualdade. Família heteroparental. Olha só, a palavrinha é um pouquinho difícil se você aí está no sexto, no sétimo ano e talvez não conheça essa palavra. Se você já está aí já no segundo grau, talvez você já conheça e identifique, né, esses conceitos, né? Hetero e parental. Quando eu penso em família heteroparental, eu penso naquele modelo clássico, né, onde eu tenho homem e mulher. E hoje em dia, família é só assim, homem e mulher formando uma família? A gente sabe que não. Eu tenho possibilidades de ter famílias hetero, homo ou poliamorista. Poliamor. Bom, família hetero, homem e mulher. Família homo, dois homens, duas mulheres.
E a poliamor, que é aquela família então que eu tenho um homem com 2 mulheres. Bom, na lei isso não pode, né? O casamento ele tem que ser com uma outra pessoa apenas. Mas o Mister Catra, né, é um exemplo disso, né? Naquele mosaico tinha a foto dele, porque era um exemplo de família poliamorista, poliamor. Poli é muitos. Então ele era um músico, né? Que ele tinha ali várias esposas e vários filhos com essas esposas. Então é um exemplo de família poliamorista. Deixou de ser família só porque a lei não permite ele casar com todas aquelas mulheres? Não, não deixou de ser família. A lei não permite ele casar com todas, né? Ele pode casar com uma, viver com todas, não tem problema. Mas não deixa de ser família essa convivência. Lembra do conceito que família é a convivência que a gente tem que ter, é aquela comunidade? E ele vivia assim com aquelas esposas e com aqueles filhos. Eles formavam uma comunidade, uma família. E é isso então que a lei protege, que a lei respeita. Biológica. Família biológica. E hoje eu tenho família socioafetiva. Qual que é a diferença? Família biológica é aquela, né? As pessoas se casam, têm os seus filhos, registram seus filhos, todo mundo sabe que aquele filho nasceu daquela mulher, que foi casada com aquele homem, é aquele homem que é o pai, ou seja, não tem dúvida que de fato aquela criança é filha daquele casal. Agora, e a família afetiva? Ou socioafetiva? Não me interessa quem é o pai, quem é a mãe. Eu considero meu filho, porque eu estou criando ele, ou eu adotei essa criança. Hoje, no contemporâneo, a gente deixa de lado essa obrigação de que família é só o biológico. O que importa é o afeto, é a convivência, é a realidade. Olha só o Mister Catra, por exemplo. Dentro dessa ideia de poliamor, ele também tinha esse conceito, né, de família socioafetiva. Ele era pai biológico de todos aqueles filhos? Não. Muitas daquelas crianças, muitos daqueles adolescentes que ele considerava como filho, são filhos de outras mães, de outros pais, então ele adotava, ele recebia na sua casa, na sua família, e ali falava, esse agora é meu filho junto com essa mulher. Ou seja, uma família socioafetiva. Sócio de social, era a aparência na sociedade que ele tinha. E é isso que importa. Unidade de produção e reprodução. Também você já deve ter ouvido falar que tem que ter filho. Quem casou tem que ter filho. A família, ela é só para isso? Quando alguém resolve se casar e morar com alguém, obrigatoriamente tem que ter filho? Tem que produzir, tem que reproduzir? Não. Hoje, no contemporâneo, a família ela tem que ter um caráter de sociedade. Se o casal, independente de homem ou de mulher, né, eles querem formar uma família e viajar, e estudar, e se divertirem, comprarem, né, os seus bens, ok. Agora, se eles querem então casar, ter seus filhos, gato, cachorro, papagaio, periquito, ok também. Não existe um modelo obrigatório para se reconhecer como família. O importante é que aquelas pessoas tenham o intuito de formar uma comunidade, desenvolver ali um respeito, uma igualdade. E assim eu tenho a ideia de família. Olha só, o caráter institucional e o instrumental. Ou seja, família obrigatoriamente tem que ter aquele nome padrão, famoso do passado, do antigo? Não, o sobrenome é importante, né? Mas o que tem que ser mais importante que um nome ou um sobrenome de uma família? O sentido dessas pessoas. Por que você então está se juntando com uma outra pessoa para construir sua vida, para se desenvolver, para ser feliz? Muito mais do que o interesse no nome, no sobrenome, nos bens que ela tem. E isso, antigamente, a gente percebia na história, né? Os casamentos eram casamentos arranjados para evitar, por exemplo, que viesse alguém interesseiro naquela família, ou para evitar que a gente tivesse problemas, né, no futuro com traições, enfim. A família hoje, na verdade, ela deve ser estruturada para que as pessoas sejam felizes e consigam se desenvolver em sociedade. Então aquela instituição, aquela coisa do nome, fica um pouco para trás e a ideia é o quê? A felicidade, o desenvolvimento das pessoas. Bom, percebida essas diferenças, né, entre o clássico e o contemporâneo, entre o antigo e o moderno, você já conseguiu perceber o avanço que as famílias tiveram no decorrer dos anos. Voltando ao exemplo do Paulo Gustavo, do Tales e das crianças que ele tem, é um caso muito interessante.
Se a gente pensar no passado ia ser possível, se a gente pensar aí há 30 anos atrás, dois homens poderiam se juntar, formar uma família, adotar duas crianças e serem respeitados? Não. Hoje, em 2021, isso é plenamente possível, não só na realidade, como também na lei. Então a família, ela vai se desenvolvendo. E óbvio que o direito vai acompanhando, né? A gente tem que editar, mudar, construir mais leis. Então o direito ele é sempre mutável, ele está sempre em desenvolvimento junto com a nossa sociedade. E é por isso que você tem que estar ligado nisso e conhecer sobre seus direitos e deveres e hoje sobre o direito das famílias. Bom, princípios do direito de família ou das famílias, né? Recadinho, se você ainda não chamou alguém para poder assistir esse vídeo, já falei, dá uma pausa agora e vai chamar, porque você já percebeu que está bem interessante o tema quando a gente fala sobre o direito das famílias, e isso interessa a todo mundo. Seja você estudante aí da Escola do Caminho à Luz, ou seja você um familiar. Vamos conhecer sobre os princípios do direito de família. Olha só, nas outras aulas eu falei o que é princípios. O que são princípios do direito ou princípios de um tema relacionado à lei. Os princípios, eles são teorias, eles nos ajudam a interpretar a lei e levar para a realidade. É um pouco difícil, às vezes, a gente ler a lei, abrir e ler e interpretar. E os princípios, quando a gente lê o princípio, ele já dá um clique e ajuda a gente a interpretar e colocar na realidade. Olha só como que é fácil a gente ler um princípio e interpretar ele e trazer para a nossa realidade. Criar exemplos. Olha só. Princípio da proteção da dignidade da pessoa humana. Olha, esse princípio ele é grande, né? O princípio da proteção da dignidade da pessoa humana. Trazendo para a nossa realidade. Quando você tem que proteger a dignidade do seu outro, do seu parente, do seu esposo, da sua esposa, do seu familiar, dentro do direito de família, significa o quê? A relação entre as famílias, entre as pessoas, tem que sempre buscar proteger a dignidade da pessoa humana, seja você ou seja o outro. Então, quando você for agir, quando você for atuar, né, com seus parentes, com a sua família, você tem que estar sempre pensando o seguinte: eu tenho que cuidar da dignidade daquela pessoa. Quando eu falar, quando eu agir, quando eu pedir, qualquer que seja a sua relação, você tem que preocupar com a dignidade do outro. É mais ou menos pensar o seguinte: eu não vou fazer com o outro o que eu não gostaria que ele fizesse comigo, porque não é digno, né? Eu tenho que pensar que há uma outra pessoa ali. Então eu não vou gritar com ela, porque eu não gostaria que ela gritasse comigo. Mais ou menos essa ideia da dignidade da pessoa humana. Olha o próximo princípio. Princípio da solidariedade familiar. Significa o quê? Família tem que se ajudar, tem que ser solidário. Pai tem que ajudar filho, filho tem que ajudar pai, e tem que ajudar avô, e tem que ser solidário com tio, com qualquer pessoa que está ligada àquela família. Aquela comunidade, lembra da ideia da comunidade familiar? Essa comunidade tem que se ajudar, tem que ser solidária. Eu não estou falando que você tem que dar dinheiro, emprestar com juros, seja qual for a forma de você ser solidário com aquela pessoa. Não necessariamente você precisa dar alguma coisa, mas é estar ali para amparar e ser amparado. Você pode precisar amanhã, né? Solidariedade é um círculo, né? A ideia do princípio da solidariedade familiar é isso. As pessoas dentro da família têm que se ajudar. Princípio da igualdade entre filhos. Olha só, filho não tem que ter diferença. Ah, mas e aquele filho que foi tido fora do casamento? Ah, mas ele é filho só do meu pai, ele não é meu irmão. Ele é meu irmão por parte de pai, ela é minha irmã por parte de mãe, ele é adotado. Ah, mas meu pai pegou para criar. Não tem diferença. Se é família, se você reconheceu e identificou como comunidade familiar, princípio da igualdade entre os filhos. Não pode fazer diferença. E essa diferença é afetiva e também de patrimônio, né? Então você não tem que dar carinho só para um e para o outro não, ou mais para um ou menos para o outro. A questão também do patrimônio. O que você vai enquanto pai, enquanto genitor, enquanto pessoa que cuida do filho, às vezes até o avô mesmo, né, que está cuidando dos filhos, dos netos, tem que tratá-los iguais, não pode fazer diferença. Essa é a ideia do princípio da igualdade entre os filhos.
Princípio da igualdade entre cônjuges e companheiros. Marido e mulher, ou companheiro, companheira e companheira, né, num casal homoafetivo, tem que ter igualdade. Ninguém manda em ninguém, ninguém é superior a ninguém. A gente sabe das diferenças, muitas vezes, de salário, ou às vezes uma diferença de estudo, um estudou mais, um estudou menos. Essas diferenças são diferenças individuais, que não devem ser trazidas para dentro da família. Eu tenho que ter igualdade entre os cônjuges, ou os companheiros, né, que vivem ali em conjunto, que formam aquela família. E como é que é essa igualdade às vezes? Não é dividir a conta 50% não, tá? Às vezes tem que haver uma cooperação aí, e tem que haver um respeito. E esse respeito é trazido para o pagamento das contas familiares, para água, luz, telefone, é também em relação às opiniões, às decisões, tem que haver uma igualdade. Antigamente a gente tinha a ideia, né, de que só o homem que mandava, a mulher obedecia, o homem trabalhava, a mulher ficava em casa e por ela ficar em casa, ela não tinha respeito, ela não tinha a voz, ela não tinha palavra, ela não tomava decisões. Hoje em dia a gente tem esse princípio da igualdade entre os cônjuges. Significa que eles tomam as decisões em conjunto e tem que ser em igualdade. Princípio da igualdade da chefia familiar. Olha só, eu estou falando muito em igualdade, né? Porque família é isso. Família é respeito, é igualdade. E essa questão da igualdade entre os cônjuges se estende para a chefia familiar, como que eu acabei de falar, entre o passado e o presente. Às vezes, o pai vai alternar essa chefia familiar com a mãe, ou às vezes eles vão conduzir assim, totalmente em conjunto, mas tem que haver um respeito em relação a essa chefia familiar. O nome fala chefia, né, da ideia de quem é que manda, mas não necessariamente do mandar, é o do conduzir, é o de orientar, é o de escolher o melhor caminho para aquela família. Passar para cá, olha esse princípio, o princípio da não intervenção ou da liberdade. Você já reparou que as famílias que eu apresentei no mosaico lá no início, elas são diferentes, né? Cada família tem um formato, um tamanho, uma forma de conviver. E é exatamente isso que é o interessante. Olha só, o princípio da não intervenção ou princípio da liberdade. Cada família tem que ter liberdade para conduzir. Por exemplo, cada pai, cada mãe, cada pessoa que cuida dos seus filhos tem liberdade para educá-los, para colocar na escola que quer, para conduzir a educação da forma que for. Cada casa, cada comunidade familiar tem a liberdade de criar ali suas normas. Lembra quando eu falei sobre norma dentro de casa, que eu até comentei do meu caso, que lá em casa tem uma norma que é, se você acordou de manhã, tem que arrumar sua cama? Pronto. O núcleo familiar do Fábio tem essa liberdade de impor essa norma. Muito provavelmente na casa de algum colega meu, essa não era uma norma quando era criança. E tá tudo bem. A liberdade de cada família criar suas normas, criar suas regras. E isso se estende para a forma de criar os filhos, para a composição da família. E se a família quiser morar em casas diferentes, também pode morar em casas diferentes. É a forma que a família escolhe para se estruturar, para se desenvolver, por conta do princípio da liberdade. Tem que ter essa liberdade. Princípio do melhor interesse da criança. Olha só, quando a gente pensa em família, quem é a pessoa mais importante da família? É o pai? É a mãe? É a avó? A pessoa mais importante é a criança. É aquele que está crescendo, que está desenvolvendo. Então, o princípio do melhor interesse da criança orienta no seguinte: família, você pode escolher como você quer viver. Você quer viver numa casa, quer viver num trailer, quer viver num carro, quer viver na rua? Se for escolha, né? Você pode escolher. Mas se tem uma criança no meio, você tem que pensar o seguinte, família: qual é o melhor interesse dessa criança? Será que vai ser bom para essa criança morar numa casa, num trailer, num barco, numa rua? Se eu morar num barco, como é que essa criança vai estudar? Como é que vai ser o acesso a um hospital para essa criança? Eu tenho que sempre pensar que a criança é o mais importante. Então, esse é um princípio que nos ajuda a pensar o seguinte: pode montar a família do jeito que for. O Catra, por exemplo, né, quis ter vários filhos, mas se em algum momento ele vai adotando crianças, tendo filhos, e aí ele chega num momento que ele não consegue mais cuidar de todas aquelas crianças, sustentar aquelas crianças, cuidar da educação, da saúde, da alimentação. E aí?
E esse princípio aqui do melhor interesse? Eu tenho o princípio da liberdade, né? Ele pode ser livre para montar a família do tamanho que ele quiser. Mas e aí esse princípio do melhor interesse? Se ele está ferindo esse princípio, tem alguma coisa errada. Isso aí vai acabar sendo impedido dele ter tantas crianças. Por quê? O que adianta ele ficar tirando crianças, né, de outros lugares se ele mesmo não está conseguindo trazer para aquela criança uma coisa boa, um cuidado que tem que ter. Lembra do princípio da solidariedade? Ele tem responsabilidade de ser solidário com aquela criança. E quando ela crescer, inverso. Último princípio, o princípio da afetividade. Família tem que ter afetividade, família tem que ter respeito. A gente sabe que família briga, família diverge, né? Família discute, mas tem que ter ali o quê? Uma afetividade. Essa afetividade que vai garantir o quê? Que essa comunidade continue existindo e continue crescendo e continue se desenvolvendo. Então, a ideia de afetividade não significa que você tem que ser amoroso com todo mundo e gostar de todo mundo, mas você tem que ter o quê? No mínimo, um respeito com aquelas pessoas. Então a afetividade é para manter a família unida e respeitando. Conheceu então desses princípios que regem o direito de família? Esses princípios, se você trazer para a sua realidade, eu tenho certeza que você vai conseguir identificar aí alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, a escolha da escola que você está estudando hoje, por exemplo. Muito provavelmente, seu pai, sua mãe, a pessoa responsável, pensou o quê? No melhor interesse. Afinal de contas, essa escola aí é fantástica. Outros princípios, né, que trabalham aí em relação à sua família, né? Seus pais, seus responsáveis, eles se respeitam, eles se alternam ali na chefia familiar, eles pensam, discutem em conjunto o melhor caminho da família, o que vai fazer, onde vai morar, se vai comprar, se vai vender. Tudo isso passa pelos princípios do direito de família. Vamos avançando então, e agora eu vou falar então de família e vou falar de parentes. Olha só, os graus de parentesco, né? Mas eu já conheço os meus parentes, eu sei o nome dos meus parentes. Eu sei que, por exemplo, o outro filho dos meus pais é meu irmão, é minha irmã. Eu sei que a mãe da minha mãe é minha avó. Eu sei que aquela pessoa que é casada com a minha irmã vai ser o meu cunhado. Não preciso saber desses nomes, Fábio. A ideia não é te explicar esses nomes que socialmente a gente já conhece. Eu quero te apresentar aqui agora sobre o parentesco para você entender um pouquinho só como que funciona a linha da sua família. Olha que legal esse desenho aqui. Olha só. A gente tem aqui, ó, imagina que você está aqui, né? E aí eu tenho os ascendentes, que está para cima, e os descendentes, que estão para baixo. É assim que a família se desenvolve, né? Então, quem está acima de você, né? Os seus pais, pai e mãe, são os seus ascendentes em primeiro grau, que é o direto. Acima do pai e da mãe, o segundo grau, que são seus avós, seu avô e sua avó, maternos e paternos. Em terceiro grau, bisavós, e assim vai, né? Seu tataravó, e aí vai continuando. E para baixo de você, caso você, né, ou case ou resolva ter um filho, porque a gente sabe que o filho não depende do casamento, né? Você pode querer formar uma família que não precisa ser pelo matrimônio, pelo casamento. Você tem um filho. O filho é o seu primeiro descendente, é o que descende, é o que vem logo depois de você. E se o seu filho tiver um filho em breve, no futuro, né, que vai ser o seu neto, é da mesma forma, é o segundo grau para baixo, é o segundo grau que descende. E assim sucessivamente. Óbvio que a família ela não se desenvolve só para cima e para baixo, né? Ela se desenvolve também para os lados. E para o lado eu tenho os colaterais, que aí são os irmãos, são os cunhados, são os primos, e aí a família vai avançando. Olha que interessante, a família ela cresce para cima, ela cresce para baixo e ela cresce para os lados, né? Então por isso que forma uma comunidade mesmo. E aí vai alastrando. Agora pensa a respeito aí, quem são seus avós? Quem são seus bisavós? Você já tem filho? Pensa já no futuro, seus filhos tendo filhos. Seu irmão já tem né, namorado ou companheiro? A família vai crescendo para o lado e para cima e para baixo.
Agora a gente vai falar então do casamento. E aqui no Brasil, quem mais entende de casamento que ela e ele, né? A Gretchen e o Fábio Júnior, né? Meu xará que casou várias vezes e é a Gretchen também que adora um casamento. E quem é essa senhorinha aqui também que também sabe muito de casamento? Bom, a gente sabe que essa família aqui todo mundo tem que casar. Então o casamento lá também acontece sempre e a gente acompanha, mesmo daqui do Brasil, o mundo inteiro acompanha esses casamentos. Isso é só brincadeira para a gente entender um pouquinho em relação ao evento casamento. Não a festa, mas o evento na lei, o evento jurídico. Por que é importante a gente falar disso? Óbvio que essas pessoas aqui, elas não gostam só de casar por causa da festa, por conta da mídia. E nem mesmo a Rainha Elizabeth faz tanta questão do casamento porque é famoso no mundo inteiro, né? O casamento ele tem uma importância muito grande na lei, uma importância muito grande na sociedade. Ainda tem. Hoje em dia não é mais obrigatório para você constituir família, né? Eu já falei. Mas o casamento ele tem uma importância muito grande para a gente construir, né, dentro da lei, direitos e deveres. Vamos conversar então sobre essa ideia do casamento. Olha só. Conceito de casamento. Nós passamos pelo conceito de família e eu já tinha falado que não existe um conceito fechado, né? Espero que você, ao final dessa aula, consiga pensar num conceito de família. Família, para mim, é morar com meu pai e com minha mãe, por exemplo. Esse é um conceito, não está errado. O casamento, da mesma forma, tem os seus conceitos, ou seja, se eu te perguntar o que é o casamento para você, você já consegue me responder? Eu trouxe 3 possíveis respostas para te ajudar a desenvolver o seu conceito. Vamos ler o primeiro conceito. Casamento é o vínculo jurídico, olha aí, eu falei que é vínculo e é jurídico, então importa na lei. Vínculo jurídico que estabelece entre duas pessoas a comunhão plena de vida em família, baseado na igualdade de direitos e deveres que visa o auxílio mútuo entre os cônjuges. Olha que esse conceito traz várias palavrinhas que eu já falei até aqui. Então, casamento é um vínculo jurídico, ou seja, eu vou vincular alguém. Aqui, esse conceito é interessante, porque ele fala entre duas pessoas, que é o nosso padrão, né? Uma pessoa casa com a outra. Mas e o Catra? Ele casou com todas aquelas mulheres? Bom, ele formou família e ele casou com elas. Talvez ele tenha casado só com uma e tenha formado família com as outras. A comunhão plena em família. Então, casamento está muito ligado à família, mas não é obrigatório. Eu não preciso casar para formar família. Aqui tem uma ligação, mas não é obrigação, é diferente. Igualdade de direitos e deveres, então essas duas pessoas que casaram, elas têm que ter igualdade de direitos e deveres, como por exemplo o respeito, uma tem que respeitar a outra e tem que exigir o respeito da outra. Que visa o auxílio mútuo. Lembra do princípio da solidariedade, do auxílio mútuo, do um com o outro, né? Do marido com a mulher, ou do companheiro com o outro companheiro, da companheira com a companheira? Auxílio mútuo. Esse é um conceito. Não é o conceito definitivo. Não é o conceito certo ou errado. Ele explica o que seria o casamento. Vamos para um outro conceito para a gente analisar, pensando juntos. O casamento é a união estável e formal entre homem e mulher com o objetivo de satisfazer-se mutuamente, constituindo família. Olha que esse conceito também fala o quê? Quem casa quer constituir família. Você já ouviu falar da frase quem casa quer casa? Quem casa quer formar família. Só que esse conceito ele é um pouquinho antigo, porque olha só, entre homem e mulher. O casamento é só entre homem e mulher? A gente já sabe que hoje em dia não, né? O casamento hoje ele está amplo, está permitido, está viabilizado para pessoas do mesmo sexo. Então essa parte desse conceito, eu não vou dizer que está errada, mas quem escreveu está analisando de um jeito. Na visão dessa pessoa, o casamento para ela é entre homem e mulher. Não está errado, também não está certo, porque não é o definitivo. É um ponto de vista. E é isso que você tem que aprender a partir de então. Tudo tem que ser analisado, tem que ser explicado de um ponto de vista. Eu penso assim e tenho que respeitar o seu ponto de vista, tendo a lei como os nossos limites, né, para poder manifestar o que a gente pensa. Outro conceito.
Casamento é um contrato de direito de família. Nossa, é um contrato. Você tem que literalmente assinar, né? Quando você casa, né? Você vai lá no cartório e assina. É um contrato. De fato, é um contrato. Que tem por fim promover a união entre homem e mulher. A pessoa que escreveu também escolheu dizer que é entre homem e mulher. De conformidade com a lei. Então quer dizer, está obedecendo a lei. A fim de regular suas relações sexuais, cuidarem da prole comum e prestarem assistência mútua. Quem escolheu escrever esse conceito falou que, inclusive, o casamento ele vai regular as relações entre homem e mulher do ponto de vista até sexual e também em relação aos filhos, né? Aqui, ó, prole é filhos. É um conceito também mais antigo, né? Tá ligado ali ao fato de ser homem e mulher e de filhos. E a gente já viu que casamento não obrigatoriamente é para ter filho. Que casamento não precisa ser entre homem e mulher. Mas veja que na sua caminhada você vai encontrar pessoas que pensam que casamento é só entre homem e mulher. Que casamento é para ter filho. Que casamento é para ter direito aos bens. Tá errado? Tá certo? Bom, é um ponto de vista e a gente tem que respeitar. Eu gosto muito desse conceito que pensa que o casamento é o quê? Um vínculo entre as pessoas que tem que ser com respeito, com igualdade, na busca da felicidade, na busca da construção dos ideais, das ideias que aquelas pessoas têm. Afinal de contas, uma pessoa vai casar com a outra porque elas têm uma afinidade, elas querem partilhar alguma coisa em conjunto, né? Construir uma vida. Essa é a ideia do casamento. Fica o convite aí, ou se não, a dica para o professor pedir para você trazer um conceito sobre casamento. Você já consegue escrever o que você acha que é o casamento? Você pode me dizer que o casamento é uma grande festa e é ótimo ir. Eu também gosto. Quem pode casar? Será que você que está assistindo esse vídeo já pode casar? Será que você já tem idade, maturidade, condição para casar? Vamos conhecer os requisitos para casar. Quem é que pode casar aqui? Bom, diversidade de sexos. Para casar, eu tenho que ter diversidade de sexos? Tem que ser homem e mulher? O que você já aprendeu sobre isso? Não, né? Então, sai fora essa ideia de que para casar tem que ter diversidade de sexos. Não precisa. As pessoas do mesmo sexo podem adquirir, podem manifestar a vontade de viverem juntas, casarem e formarem uma família. O que eu preciso então para casar? O consentimento. Por que todo casamento o padre, o pastor, o celebrante pergunta, né? É de livre, espontânea vontade que você... E aí a pessoa diz, sim. Esse sim é o consentimento. Ele está manifestando o aceite, o de acordo, a ideia de que quero casar. Antigamente, nos casamentos obrigatórios, obrigados, arranjados, né, entre homem e mulher, nas famílias antigas, a gente não tinha isso, do consentimento. Hoje em dia, ninguém mais casa obrigado. Inclusive, se alguém casou obrigado hoje em dia, óbvio, né, ela pode buscar e provar que foi obrigada e esse casamento tem que ser desfeito. Então tem que ter consentimento. Tem que ter o querer casar. Autoridade competente. Quem é que pode celebrar o casamento? É o padre? É o pastor? É um celebrante? É um amigo meu que vai lá fazer o casamento para mim? Essa parte é a parte religiosa ou festiva, né? Mas todo casamento tem que ser feito onde? No cartório. Tem que ter uma autoridade que vai ali fazer o seu casamento, colher as suas assinaturas. Mesmo você que já vive há muitos anos com seu companheiro, com sua companheira, nunca foi no cartório, você tem que ir, você pode ir, pedir a essa autoridade competente, que é o juiz que está no cartório, para fazer o quê? Fazer o seu casamento. E aí fazer valer tudo isso que você já vive, toda essa família que já está existente. E aí eu tenho família e casamento. Ok? Requisito. Idade ou autorização. Agora ficou interessante, né? Será que você já pode casar? Você que está assistindo aí, quantos anos você tem? Bom, o que a lei vai falar? Olha como que o direito é interessante em relação ao conhecimento e a ligação que ele faz. Lembra da nossa aula que eu falei sobre capacidade? Capacidade civil, capacidade para responsabilidade dos atos? Lá nós vimos que o plenamente capaz é com 18 anos, lembra disso? E que quem tem 16, 17
né? Não está na capacidade plena, né? Mas também não está totalmente incapaz, ele está ali no relativo, né? Ele pode fazer algumas coisas, ele pode fazer outras, ele pode votar. Mas e aí, quem tem 16, 17 já pode casar? Bom, quem tem 16, 17 ainda não pode casar por vontade própria, sozinho. Ele tem que ter uma autorização dos pais ou do juiz. Agora, se você tem 18 anos, você está na capacidade plena, você responde pelos seus atos. Aí você está aqui, ó, você atingiu a idade, você tem capacidade, então você pode se casar. Grau de parentesco. É claro, você não vai casar com a sua irmã, você não vai casar com seu pai, você não vai casar com a sua avó, você tem que respeitar esses graus aí de parentesco. Por isso que a gente conheceu um pouquinho do parentesco antes, né? Das linhas, né? Para cima e para baixo. Então tem que respeitar esses graus de parentesco. Por quê? Para o casamento ser válido. Então é importante observar qual que é a sua distância, né, de parentesco. Se você, né, se apaixonar por alguém da sua família ali, você tem que observar qual que é a distância do seu parente para saber se você pode se casar com ele. Vou passar para cá. Inexistência de casamento anterior. Bom, uma pessoa que foi casada, ela pode se casar de novo? Até pode, não tem problema. Mas o que ela tem que fazer com o casamento anterior? Ela tem que encerrar o casamento anterior. Ela tem que se divorciar. Então eu não posso ter casado, aí mudei de estado, vim lá do Acre para cá e aqui eu quero casar de novo. Mas e o casamento de lá? Ele tem que ser dissolvido, desfeito, né? Tem que ter sido feito um divórcio, porque aí eu deixo de ser casado, sou divorciado e eu posso me casar de novo. Então eu tenho que, não pode haver um casamento anterior em vigor, vigente, valendo. Ele tem que ter sido finalizado. Esses são alguns requisitos, né, para você se casar. Tem que observar aí, né, o consentimento, a autoridade. Onde você está casando? Não é porque o casamento está sendo feito na praia que ele não é válido, não. Ele é válido, sim, mas é bom, é correto, inclusive, que ele seja levado à autoridade, ao cartório, porque ali tem um documento, as pessoas assinaram, às vezes a pessoa muda até de nome, né? Coloca o sobrenome do marido. Hoje, inclusive, o marido pode pôr o sobrenome da esposa. Antigamente, só a esposa recebia o sobrenome do marido. Hoje em dia, o marido também pode receber o sobrenome da esposa. Evoluções, né, do direito de família. Bom, tudo bem, casamento é bom, casamento é feliz, tem festa, casamento é família, reúne todo mundo, mas às vezes ele chega ao final. Às vezes a gente tem aqui, ó, o fim do casamento. Às vezes o amor pode acabar. E aí a gente tem que então tratar do divórcio, que é quando o casamento acaba do ponto de vista jurídico, né? Lembra que o casamento ele pode ser um contrato? Então a gente vai ter que pôr um fim nesse contrato. Ou, literalmente, a separação das pessoas, né? Elas vão deixar de viver em conjunto. Então vamos falar então em relação ao fim do casamento e a relação dos pais com os filhos. Como é que fica isso? O casamento acabou. E a relação com os filhos? Também tem que acabar? Também tem que afastar? Eu deixo de ser pai só porque agora eu saí de casa, ou a minha esposa levou meus filhos, ou o casal se afastou? Bom, como é que fica essa relação dos deveres familiares, da responsabilidade? A gente tem que pensar o seguinte, os pais, independente de onde, se moram no mesmo teto ou não, eles têm o dever de educar os seus filhos, de dirigir como vai ser o desenvolvimento dessa criança. É responsabilidade, é dever, é direito dos pais educar os filhos no sentido de quê? De orientar a educação, o comportamento em sociedade, o respeito às pessoas, escolher qual escola ele vai estudar, como ele vai vestir, a religião que ele vai seguir. Lembra do princípio da liberdade? Certamente você tem uma religião diferente do seu vizinho, do seu colega, de alguém que você conhece. Isso é a liberdade da sua família. Então é dever dos pais ter esse empenho em relação aos seus filhos. Educar, conduzir, orientar. É dever dos pais a guarda do filho. E a guarda é literalmente a guarda, né? De
cuidar dele, morar com ele, mas também de acompanhar como é que fica essa relação, as responsabilidades do filho. Às vezes, no divórcio, essa guarda dá um pouquinho de briga, né? Cada um quer levar o filho para si, cada um quer que o filho more consigo. E às vezes isso pode dar uma briga. É direito, é dever do pai, é dever da mãe, mas tem que ter um consenso, tem que ter uma conversa, tem que ter uma igualdade. Mas é obrigação. O pai e a mãe separaram, então agora o filho vai ficar com quem? Ah, com a avó. Ah, sorteia na família, joga no grupo do WhatsApp aí e vê quem quer. Não pode ser assim. É obrigação do pai e da mãe a guarda dos seus filhos. E aqui a gente tem uma ideia de cuidado, de amparar. Lembra do princípio da solidariedade? Olha nesse desenho, né? O pai cuidando do filho, carregando o filho. E no futuro, o contrário, né? No futuro, o filho acolhendo o pai. A lei fala exatamente isso. Isso não é só princípio, não, gente. Isso também está na lei. Essa ideia do cuidado entre um e outro. E a gente vai ver no próximo slide como é que chama essa relação de cuidado do pai com o filho em relação ao filho também com relação ao pai. Como que funciona isso? A tal da pensão alimentícia. Talvez você já ouviu falar em relação a isso, né? Um pai pagando pensão para o filho ou até mesmo pros filhos, né? Olha isso aqui. Os tipos de guarda. Eu tenho a guarda alternada. Como que funciona isso? Pais separados, cada um na sua casa. E a criança vai morar onde? Ela pode morar com o pai, morar com a mãe, morar com o pai, morar com a mãe, morar com o pai, morar com a mãe. Ela fica alternando de casa. Por exemplo, uma semana com um, uma semana com outro. Isso não é o ideal, não é saudável. Isso gera uma confusão, principalmente quando a criança é muito pequena, né? Ela fica sem referência. Uma hora ela está na casa do pai, uma hora na casa da mãe. E lembra do princípio da liberdade? Vai que na casa do pai é mais solto, é mais livre, é mais divertido, e na casa da mãe não, a casa da mãe ela é mais severa, a norma, né, tem que arrumar a cama quando levanta, então isso acaba confundindo um pouco a criança. Não é o ideal. O ideal, eu vou te apresentar aqui, o ideal é a guarda compartilhada. Tem a guarda unilateral. Olha só, uni é um, lateral é lado. Se eu tenho a ideia de família, né, dois pais, duas mães, né, ou um pai e uma mãe, eu tenho esses dois lados. O unilateral significa que só um lado é que está cuidando dos filhos. Então aqui nesse exemplo eu tenho o unilateral do pai. É só o pai que está cuidando dos filhos. É um tipo de guarda. Vai que a mãe, por exemplo, não tem condição de cuidar dos filhos. Né? Nesse exemplo aqui, vai que a mãe não tem condição. Ou a mãe mora fora do país, mora em outro estado muito longe. Então a guarda está só com o pai, porque a mãe não tem como ficar vindo aqui. E não tem como a criança ficar, né, todo final de semana viajando. Então é um tipo de guarda também. O ideal é essa aqui, ó, a guarda compartilhada. É onde a criança mora com uma pessoa, com o pai, com a mãe ou até mesmo com os avós, e os dois, eles acompanham a criança. Ele está sempre em convivência com a criança, ele sabe como que é o andamento na escola, ele sabe do que ela está precisando, ele vai visitar, ele busca, ele pega. É uma guarda compartilhada, eles compartilham de tudo que a criança precisa. Esse é o melhor modelo, mas se esse aqui funciona, pode até ser que seja aceito. Muitas das vezes ele não funciona. O que a gente vê muito é a guarda unilateral, mora só com um, e a guarda compartilhada, que é onde os pais moram perto, acompanham a história da criança e assim partilham essa vida. Bom, lembra dos alimentos ou da pensão alimentícia? Que é o quê? É quando um casal separado, o pai ou a mãe, né, tem que pagar, contribuir com a despesa daquela criança. Afinal de contas, criança, filho, enfim. Toda pessoa que precisa, né, do amparo de alguém, ele precisa comer, estudar, vestir, e o pai ou a mãe tem que ajudar. Então a gente chama isso de alimentos, mas não é só o alimento arroz e feijão. O alimento é o que a criança precisa, que pode ser às vezes o dinheiro para comprar o alimento, para comprar a roupa. Vamos falar sobre os mitos e verdades dos alimentos, os mitos e verdades da pensão alimentícia.
Agora, se você não chamou alguém que você conhece aí, que queira saber sobre pensão alimentícia, vai lá chamar agora, porque a gente vai falar dos mitos e verdades que muita gente escuta e não é verdade sobre pensão alimentícia. Olha só, a primeira pergunta que eu te faço para a gente responder se é mito ou se é verdade. Quem realiza o pagamento da pensão alimentícia é sempre o pai? É só o pai que paga a pensão alimentícia? Não. Pode ser que, naquele exemplo que eu trouxe, a criança mora com o pai. A guarda é unilateral do pai. E aí quem é que vai pagar a pensão? A mãe. A mãe é que vai pagar a pensão, porque a criança mora com o pai. O mais comum é que a criança acabe morando com a mãe, porque às vezes ela é muito pequena, ela amamenta, ela tem um vínculo maior com a mãe. Então é muito natural o pai pagar os alimentos, mas pode ser o contrário. E também pode acontecer dos avós pagarem. Digamos que aconteceu alguma coisa e o pai ou até a mãe faleceu. Quem é que vai ajudar o outro pai ou a mãe que sobrou? Os avós, os outros avós. Lembra daquele desenho, né, da família para cima e da família para baixo? Acima de você tem os seus pais, que são avós dessa criança. Eles também têm essa obrigação. Lembra do princípio da solidariedade? Família tem que ser solidária, tem que ajudar. Morreu um pai, ou o pai não tem condição de pagar, não tem condição nenhuma de pagar, sobe. É os avós que vão ajudar. Então não é só o pai que tem que pagar. Pode ser a mãe, pode ser o avô, pode ser a avó, pode ser até um outro parente. Pode acontecer isso, de ser um parente mais próximo. Lembra que família é uma comunidade, tem que ser solidário uns com os outros? Então pode acontecer. É um mito pensar que é só o pai. Próxima pergunta. O pagamento é sempre feito em dinheiro? É só em dinheiro? Não. Mas também não é só em alimentos. Eu não posso chegar e só pagar com cesta básica. Mas eu também posso pagar com dinheiro e mais alguma coisa. Por exemplo, o dinheiro e o plano de saúde, o dinheiro e o escolar, o dinheiro e uma cesta básica. Então, é importante que você saiba que não é só o dinheiro, mas também não pode ser só alimentos, não pode ser só comida. Porque como é que você vai fazer então para comprar um tênis? Você vai chegar com um pacote de arroz e trocar por um tênis? Não pode. Por isso que tem que ser o dinheiro ou o dinheiro e mais alguma coisa. A falta de pagamento pode levar à prisão? Isso é mito ou é verdade? É verdade. Sim, se o pai ou a mãe ou os avós que têm que pagar a pensão param de pagar, eles podem ser presos. O valor da pensão alimentícia é sempre igual para todos os casos? E aí? O valor da pensão é igual para todo mundo? Lá no início a gente viu que família não é igual. Se família não é igual, por que a pensão vai ser igual? Cada caso é um caso. Cada criança, cada adolescente precisa de uma ajuda. Então o valor ele vai sempre levar em consideração o quê? O que a criança precisa e o que o pai, ou a mãe, ou os avós podem pagar. Tem que ter um equilíbrio entre o que você vai precisar enquanto criança e adolescente e aquele que vai pagar pode pagar. Então por isso que o valor nunca é igual. Pode acontecer de coincidir, né? Às vezes você conhece alguém que recebe pensão de um valor X e aquela outra pessoa também recebe o igual. Mas aí é coincidência, não é obrigatório. A pensão alimentícia é direito exclusivo do filho? Só filho recebe pensão alimentícia? Não. Às vezes, o pai também pode ter pensão alimentícia do filho. Lembra daquele desenho, né, do filho abraçando o pai? Digamos que você já está grande, trabalha e o seu pai é que está precisando de auxílio. O seu pai é que está precisando que você pague uma pensão alimentícia para ele. Então pode acontecer do seu pai ter o direito aí de receber a pensão alimentícia de você enquanto filho. Então pode acontecer. Princípio da solidariedade. Aos 18 anos, cessa automaticamente o dever de pagar? Um pai está pagando pensão alimentícia para o filho. E aí ele está com 15, 16, 17, fez 18 anos. O que aconteceu quando você faz 18 anos? Você tem a sua maioridade e a sua capacidade. Então você já tem aí a responsabilidade pela sua vida. Mas e aquela pensão que seu pai estava pagando? Fez 18 anos, no dia seguinte do seu aniversário ele para de pagar? Não, não pode parar de pagar.
Tem que continuar pagando para sempre também, Fábio? Não, aí também não. A ideia é que tem que analisar a sua situação. Você ainda precisa do auxílio do seu pai? Você está estudando? Você ainda tem necessidade, né? Às vezes você tem alguma doença, está passando por alguma situação que precisa que o seu pai continue pagando? Se for, ele vai continuar pagando. Se não, vai parar de pagar. Mas tem que passar pelo juiz, para o juiz falar assim, ok, pode parar de pagar. Ele não precisa mais. Ou paga, mas menos. Pagava um tanto, paga agora só metade e até tal ano, até tal data. Então fez 18 anos, pode pedir para parar de pagar, mas tem que pedir ao juiz primeiro. Não pode parar de pagar assim da cabeça. Fez aniversário, no dia seguinte o pai para de pagar. Isso não está certo. Posso ser obrigado a prestar contas? E aí, mãe? Você que recebe a pensão alimentícia, todo mês cai na conta, todo mês o pai vai lá e te entrega na mão. E aí? E se daqui um tempo ele fala, tô achando que ela não está gastando esse dinheiro com o filho, tô achando que ela não está comprando as coisas para ele. Ele pode te pedir para prestar contas, para te apresentar ali com o que você está gastando? Pode. Hoje em dia, o pai pode pedir para a mãe, ou o avô, ou a mãe pedir, enfim, quem é que paga a pensão, pode pedir para aquele que recebe prestar contas. Fala assim, como é que você está gastando esse dinheiro? Você está gastando esse dinheiro de fato com a criança, com aquele adolescente? O dinheiro você está comprando roupa, sapato, alimento, remédio para essa criança? Isso é possível sim, justamente para evitar, né, as coisas erradas em relação à pensão alimentícia. Então é verdade, você pode ter que prestar contas. Pode ser fixada a pensão para filho que ainda não nasceu? A pensão é só para criança que já está aí andando, correndo para lá e para cá? Ou se você está grávida, você já pode pedir pensão alimentícia para o seu marido, que, né, no caso do divórcio? Ou se você está namorando e aí engravidou, e aí? Você pode pedir pensão alimentícia já em relação ao seu namorado? Já pode. São os chamados alimentos gravídicos, ou seja, para quem está grávida, né? Quem está grávida, aquela criança que está ali dentro, ela já precisa de um amparo, ela já precisa de um auxílio. Não só para comprar o carrinho, a roupinha, mas aquela mãe ela passa a ter outras necessidades de vitaminas, de consultas, e esse dinheiro que vai vir do pai ou dos avós, por exemplo, tem que ser usado e é direito dela receber. Então é possível já pedir sim alimentos para o filho que nem nasceu ainda. Tem que ficar ligado nisso porque é um direito da criança, não é nem só da mãe, é da criança que vai nascer. Última pergunta para saber se é mito ou se é verdade. Se a pensão estiver atrasada, as visitas podem ser suspensas? O pai parou de pagar 2 meses. E aí ele chegou para buscar os meninos para passar o final de semana. E aí você vai falar o seguinte, não, você não vai levar porque a pensão está atrasada. Pode ser feito isso? É mito, não pode. Uma coisa não tem a ver com a outra. A criança, ela não é um teatro que o pai paga para poder ter acesso, para poder assistir, para poder passar o final de semana. É claro que ele está errado em fazer isso, né, em não pagar a pensão. Mas se você impede ele de manifestar o afeto, o carinho, você também está errada. Lembra do princípio da afetividade no direito de família? Tem que ter afeto. Tem que ter a solidariedade, mas tem que ter o afeto. Então ele está atrasado? Bom, mãe, você tem meios para poder corrigir isso. Tem a prisão, tem o processo de cobrança desses alimentos, dessa pensão alimentícia atrasada. O que você não pode é impedir o pai de ter convivência, ter acesso à criança. Então é mito dizer que se a pensão está atrasada, a visita também vai ficar suspensa, né? A convivência vai ficar suspensa. Não pode. O ideal é vocês conversarem, ele entender, óbvio, e pagar. Mas se não, a gente sabe que tem outros meios para isso resolver. Bom, olha só, nossa conversa, nosso vídeo, nossa aula, nosso bate-papo sobre o direito das famílias chegou ao final. Fica aí a orientação. Faz um conceito sobre casamento e sobre família. Você consegue escrever o que você acha que é família e o que você acha que é casamento? Faz aí, manda lá no nosso canal do YouTube, segue o nosso canal, curte esse vídeo, põe nos comentários lá pra gente o que você entende de casamento, o que você entendeu sobre família. Não deixa de seguir também aqui nas redes sociais e
Espero que esse vídeo tenha ajudado a você e aos seus familiares a conhecer um pouco sobre o direito das famílias. Eu agradeço mais uma vez e até o próximo Bate-Papo com Direito na Escola.